Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Pamela Peterlevitz, sou psicóloga clínica e especialista em atendimento familiar e casais e suicidologia. Eu fiz uma pesquisa e eu achei interessante compartilhar com vocês alguns dados que eu pude concluir sobre a tristeza de final de ano, de festas de final de ano. Eu tive essa tristeza por muitos anos, né? E superei. Eu vou explicar para vocês como. E aí eu resolvi fazer essa pesquisa para saber o que era a maioria. Se a maioria das pessoas ficam felizes ou se a maioria das pessoas ficam tristes com esse clima, esse movimento de final de ano. E, para não muita surpresa, infelizmente a maioria das pessoas ficam tristes, né? Então vamos entender um pouquinho o que é essa tristeza, talvez seja o seu caso, e quem sabe eu consiga pelo menos um pouquinho te ajudar com esse vídeo para que você tenha as festas de final de ano um pouquinho melhor, tá? Essa é a minha intenção aqui. Então vamos lá, pesquisas mostram, olha que interessante, que nessa época do ano, Natal, Ano Novo, há um aumento de 40% dos sintomas depressivos nas pessoas. Olha só, que a gente chama de depressão sazonal. O que significa isso? Ela é multifatorial, certo? Ah, mas por que será? Existem alguns motivos. Com a pesquisa que eu fiz, eu selecionei alguns. Talvez você se identifique em alguns deles, ou talvez você encontre outros, né? Mais de acordo com a sua realidade. Mas eu trouxe aqui para vocês. Então, por exemplo, memórias negativas de coisas que aconteceram nessa época do ano ao longo da sua vida e que mesmo você não vivendo mais naquele contexto, naquela situação, você relembra isso. O clima, as músicas, a cidade, os enfeites te levam naquela situação novamente, né? Te relembram aquele período difícil. Então são as memórias negativas, né? Outra coisa, perdas. Então é como se fosse assim, mais um ano se fechando, né? Natal parece que soa uma obrigação de estar tudo bem. Natal vem naquele clima de unir as pessoas, festa, boa comida, decoração, música, luzes, enfim. Então dá uma impressão de que tem que estar tudo bem. E se caso a pessoa tem alguma perda não bem tratada dentro de si, ela se depara com como que eu posso dizer? Ela se depara com essa situação de que não está tudo bem, não tem como estar tudo bem. Eu não tenho mais aquele alguém. Como que eu vou ficar feliz como vocês estão? Então é como se ela se sentisse deslocada daquela situação, é como se a pessoa não fizesse parte daquele meio, né? Pode ter outros motivos, mas normalmente isso está bem relacionado com as perdas. Olha só. Outra coisa, feridas do passado, feridas do presente, desse ano que está acabando, também pode atrapalhar você nessa alegria de final de ano. Lembranças da infância. Aqui eu gosto de destacar duas situações. Tanto uma infância boa, e aí você não consegue curtir essas festas de final de ano porque você lembra que aquela infância não existe mais. Isso está muito relacionado com pessoas que têm dificuldades de mudar de fase da vida, têm dificuldade de mudar de ciclo de vida, que em psicologia nós chamamos de que é uma falta de habilidade para mudar de ciclos, né? Da pessoa da infância para a juventude é difícil, da juventude para o envelhecimento é muito difícil. A pessoa não consegue administrar essas mudanças, ambientes, situações, comportamentos diferentes. Então ela tem um bloqueio em mudanças de ciclo. E isso pode atrapalhar também, porque final de ano, né, presume-se o fim de um ciclo. É aquele ditado, né, que tem pessoas que conseguem ver o copo menos cheio ou menos vazio. Então essas pessoas não conseguem administrar que um ano se foi, se fechou. Ele não volta mais. Isso é muito comum acontecer. Talvez você esteja se identificando em alguns deles. Solidão, né? Essas festas, como eu já disse, envolve comunhão, junção de pessoas. Tanto que quando você ouve dizer
Ai, fulano não vai fazer nada, nossa, vai ficar em casa passando como se fosse um dia comum. A maioria das pessoas acham estranho. Nossa, não vai fazer nada, não vai nem assar uma carninha, né? Vai passar assim, em branco, né? Tem gente que estranha essa atitude. Por quê? É como se fosse um consciente coletivo de que todos têm que estar comemorando nesse momento. E aí o que acontece? Se é uma pessoa sozinha, uma pessoa que não tem muita facilidade de socialização, ou está passando por algum problema familiar no momento, ela não tem com quem se reunir, atrapalha o clima de final de ano, essa pessoa fica triste, com certeza, né? Quem que gosta de ficar sozinho, principalmente numa situação em que, em tese, deveriam estar todos juntos. É complicado, né? Outra coisa também, as duas últimas aqui que eu quero destacar para vocês. Sentimento de culpa. Então, um ano se passou, coisas eu fiz. Aqui, fixe bem no que eu vou te dizer. É a incapacidade do auto-perdão. Então, a pessoa provavelmente, como todos nós, cometeram alguns erros durante esse ano e não consegue se perdoar. Às vezes até o próprio ofensor já perdoou, mas ela não. Né? Pessoas inflexíveis consigo mesma. Para alguns pacientes eu sempre falo, você não precisa de inimigo não, você dá conta, né, de ser o seu próprio inimigo. Então esse sentimento de culpa, essa dificuldade de reparação, agora nesse final de ano fica mais acentuado, fica mais exacerbado e a pessoa fica se sentindo ruim, se sentindo culpada, aquele remorso, aquela angústia dentro dela, né? E passou a situação, passou o momento, mas ela ainda está vivendo aquela vibe daquele momento ruim que ela passou nesse ano, certo? Outra coisa, arrependimentos. Então, se arrepende de coisas que fez, não conseguiu resolver ainda, ou, voltando um pouquinho, resolveu, mas ainda não se perdoou. Então, são coisas que ajudam a quebrar o clima de final de ano, né? Então, resumindo, memórias negativas, perdas, feridas passadas, lembranças de infância, solidão, sentimentos de culpa, arrependimentos. Toda essa mistureba de sentimentos atrapalham as pessoas conseguirem curtir e usufruir as festas de final de ano. As festas que eu digo aqui é tanto o Natal quanto a virada, né? O Ano Novo. Isso é muito interessante porque os pais têm um poder muito grande de influenciar os seus filhos. Então, a maneira como os pais encaram essa época do ano, a maneira como os pais se preparam para essa época do ano influencia os seus filhos. Então, às vezes, é uma tristeza até de outras pessoas. Pense bem sobre isso. Essa tristeza ela realmente é sua? É um outro ponto aqui a ser colocado. Ou por acaso situações difíceis que não foram curadas dos seus entes queridos e que por muitos anos você conviveu nesse período de festas com eles e você acabou sendo influenciada por um sentimento que não é seu. Tem essa também, né? Você foi ensinada que não é uma época legal, você não viveu por conta de tristeza de outra pessoa uma forma feliz as festas de final de ano. Isso é muito interessante. E esse ponto me leva ao começo das dicas que eu quero te dar para melhorar suas festas de final de ano. O trabalho de autoconhecimento. Para que você supere, né, para que você consiga ter um pouco mais de qualidade e não se pegar triste e montando sorrisinho, se forçando a ficar bem, feliz nessas festas, tá todo mundo rindo e você, nossa, mas vamos lá, né? Tem que estar feliz. Vamos fazer uma pose aqui e vamos embora. Para que você não precise fazer isso com você mesmo, se forçar a gostar dessas festas de ano, você precisa ouvir o que eu tenho para te dizer. Você precisa se autoconhecer. O trabalho de autoconhecimento, ele é libertador. Você tem que fazer isso por você. Se dê o trabalho de autoconhecimento como um presente de Natal. Talvez você coloque como uma meta para 2020. Por quê? Porque se você não conhece as próprias limitações, se você não consegue identificar o porquê das suas tristezas, como que você vai resolvê-las?
Como que você vai conseguir colocar as coisas no lugar se você não sabe por quê e nem de onde veio? Como eu falei pra vocês, às vezes é uma dor que nem sua é. É dor de uma outra pessoa. E você está pagando, vamos dizer assim, uma dor que não é sua. E está perdendo a oportunidade de usufruir de um período bom. Além disso, quantas pessoas você está influenciando com essa tristeza? Porque é muito difícil nós estarmos num ambiente em comunhão, sabendo que alguém que a gente ama está sofrendo. Estraga um pouco o clima, dá uma debilitada em toda aquela ocasião. Então, você tem que olhar para dentro. Não é fácil olhar para dentro, mas olhar para dentro liberta. Liberta, tá? Não precisa acreditar em mim, não. Paga para ver, tá bom? Esse é um ponto. Autoconhecimento. Então, o autoconhecimento ele vai te ajudar a entender o que significa as festas de final de ano para você. Eu vou querer gravar um outro videozinho, uma outra situação, pessoas que ficam tristes no dia do seu aniversário, não é mesmo? Tem gente que não consegue fazer aniversário, fica muito triste, mas aí é um conteúdo de um outro vídeo. Eu vou gravar para vocês. Então, veja bem, o que significa as festas de final de ano para você? É uma dor sua ou é uma dor do outro? Tem a ver com essas citações que eu fiz aqui no começo do nosso vídeo? Ou não? É uma outra situação. Você vai ter que encarar esse monstrinho. Porque enquanto você não encarar esse monstrinho, ele vai dominar você. Enquanto você não parar para pensar o que significa esse clima todo de final de ano para você, você não vai conseguir se libertar. Vai se passar anos e anos e anos e anos e você vai continuar vivendo cada vez mais essa vibe triste, deprimida e que pode acarretar problemas maiores. Um outro ponto muito importante, às vezes a pessoa já está vindo de um processo depressivo, já está vindo de algum tipo de problema emocional e no final do ano isso piora. Tem esse detalhe também, né? Então, são coisas que você precisa analisar, ok? Então, primeiro ponto, fixe bem, se possível anote. Trabalho de autoconhecimento, para quê? Você conseguir entender o que significa essas festas para você, tá bom? O porquê você fica assim, da onde que veio isso e para que você saiba separar o que é teu e o que é do outro, ok? É um ponto, tá? E aí, a partir disso, o que você vai conseguir fazer? É uma palavra que eu gosto bastante. Ressignificar as festas de final de ano para você. Então, depois que você entendeu o que significa, depois que você entendeu o que é seu, o que é do outro, o porquê você fica triste, você vai dar um novo sentido para essas festas. Você vai escolher. É uma coisa que para quem me conhece sabe que eu falo muito. Não existe um sentido pronto em algum lugar. Você vai dar o sentido para essas festas. Você vai planejar esse momento. Você vai escolher qual é o sentido dele para você. E a partir disso, todas as coisas irão de encontro com esse sentido. Vou te dar um exemplo. Festas de final de ano para mim nunca foram legais. Eu tinha essa tristeza que eu estou relatando para vocês, por diversos motivos familiares, certo? Quando eu me casei, eu decidi fazer diferente. Eu falei, não, eu preciso dar um novo sentido para essas festas de final de ano. Agora estou casada, tenho a minha casa, vou construir a minha família, eu quero que seja diferente. E foi o que eu fiz. Então, hoje, o que eu faço? Eu coloco o Natal como aniversário de alguém, certo? Aniversário de Jesus Cristo. Então, eu comemoro o aniversário dele como se eu estivesse comemorando o aniversário dos meus filhos. Então, a ênfase é toda para Jesus. Eu ensino os meus filhos, eles cantam músicas natalinas que falam do nascimento de Jesus, monto árvore de Natal, enfeito a minha casa, faço uma festa. Então, para mim não é um feriado comum, eu só estou dando um exemplo para vocês, tá? Para mim não é qualquer feriado, para mim é o aniversário de Jesus. Então, com a mesma felicidade que eu preparo o aniversário de um filho meu, eu irei me preparar para o aniversário do Cristo. E estou passando esse significado para os meus filhos. Você sabe por quê? Uma forma estratégica. Porque além da nossa fé, que está envolvida nisso, quando eu tenho foco em algo que não erra, no caso Cristo,
qualquer coisa que acontecer na vida deles nesse período de final de ano, eu creio que não vai estragar esse clima. Por quê? Porque o foco é Cristo. No nosso Natal, o foco é Cristo. E Cristo não falha. Né? Então, para que eles nunca percam esse sentido do Natal. Certo? E final de ano, virada de 31 para 1, o que me ajudou muito e me ajuda até hoje a não cair mais nessa tristeza são planos. Aí eu ouço muito assim, estou cansado de fazer planos. Todos os planos que eu faço eu não cumpro nenhum. Nem vou planejar nada para mim não me frustrar depois. Frases comuns que eu ouço em consultório. Detalhe importante. Plano sem planejamento é procrastinação. Então não adianta você falar que você vai trocar o seu carro, que você vai aumentar a sua casa, que você vai entrar na academia, qualquer plano que você faça em que não há um planejamento, um passo a passo da forma como você vai fazer isso, realmente é mais um ano que você não vai cumprir absolutamente nada. Então eu tenho metas para o ano, só que não são só metas. Eu planejo um passo a passo para que eu alcance essas metas, certo? Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Ressignifique as suas festas de final de ano. Dê um valor a elas. Não deixe que alguém dê esse valor para vocês, tá? E outra coisa importante. Lembre-se, o que passou está no passado. Tá. Então você está dizendo que eu tenho que esquecer o passado? Não, isso é impossível. Mas você tem que olhar o seu passado como bagagem. Você tem que olhar o seu passado como experiências que você viveu. As que foram boas, você repete. As que não foram boas, você vai lembrar para que você faça completamente diferente daquilo que você aprendeu. Assim, você vai sentindo coisas novas e você vai ajudando a ressignificar essas festas de final de ano, ok? Esse é o meu desejo para você esse ano, de 2019 ainda. Que você consiga ressignificar as suas festas de final de ano. Você já tá tristinho? Já tá meio, nossa. Tem paciente que fala pra mim que queria fechar o olho no dia 23 e abrir o olho só no dia 2 de janeiro. Isso é muito triste. Né? E essas pessoas que falam isso, elas têm diversos motivos para isso. Então, é esse o meu pedido para você. Faça esse trabalho de autoconhecimento, identifique os porquês disso e ressignifique o seu Natal e o seu Ano Novo. Para que você tenha esse direito, para que você consiga usufruir disso de uma maneira feliz, de uma maneira alegre. Dê um novo sentido para tudo isso. E você olhando para dentro, você conhecendo o que se passa lá dentro de você, você vai conseguir diferenciar o que é passado, o que é um problema atual e o que eu posso fazer no meu futuro. Enquanto você não olhar para dentro, querido, querida, você não vai conseguir. Então, tem que olhar para dentro, tem que entender o que acontece aí dentro desse coraçãozinho. Tá certo? Então fica aqui o meu vídeo para vocês. Um Feliz Natal. Desejo realmente que seja feliz. Um ano novo cheio de conquistas, planos com planejamento e sabedoria, muita paz, alegria, saúde e detalhe importante, todas essas coisas que eu desejei para vocês não vem sozinha, precisa de um empenho seu. Então, se for meta, planeje como você vai conquistar isso, ok? Você que ficou até o final aqui, muito obrigada por sua atenção e sua paciência. E por gentileza, eu contribuo um pouquinho para a vida de vocês e vocês me ajudam. Deixe aqui o seu like, tá? Se inscreva no canal para que você possa ser notificado de novos vídeos. E assim eu posso edificar um pouquinho a sua vida, tentar ajudar você naquelas feridinhas que são chatinhas. Tudo bem? Muito obrigada, um beijo para todos vocês.